Muito boa tarde, amados seminaristas, tudo bem com vocês? Estamos aí para a ministração da quarta lição, da nossa disciplina desse mês. Pega aí seu livrinho, Família Cristã, ok? Projeto e Criação de Deus, vamos ministrar a quarta lição. Você que é inscrito no nosso canal, fique à vontade para assistir a esta aula. Todavia, essa aula é voltada para os irmãos seminaristas, Nós temos um curso básico em teologia. Na nossa igreja estamos na reta final por conta desse isolamento social. Nós não temos tido aulas presenciais, mas estamos dando sequência aqui ao nosso curso, já na reta final, através das aulas assim à distância, online. Amém? Pega aí a sua caneta, pega aí o seu livro, suas anotações, sua Bíblia. Amém? Vamos lá, lição 4, página 92, a beleza da vida conjugal. Começa o professor querido Ronei com uma citação de Gênesis 2:25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Introdução. O casamento é algo tão maravilhoso que só podia mesmo ter sido criado por Deus. O casamento é algo até paradoxal. Duas pessoas de sexo oposto, de famílias diferentes, unidas numa união de amor e compromisso. Dois seres tão distintos como o homem e a mulher se unem para constituir uma nova família a partir do casamento. Sem dúvida alguma, esse é algo maravilhoso. Só podia ser projeto e criação de Deus. Embora em nossa época de pós-modernidade o casamento esteja sendo tão desvalorizado, ele é essencial para a preservação da família. Hoje se fala muito em novos modelos de família ou a nova família, mas apesar da mudança que está havendo em relação à família, o casamento tem uma importância intrínseca inerente nele mesmo. Obviamente, as pessoas sem compromisso com Deus, a sociedade mundana que jaz no maligno, eles sempre vão estar aí desvalorizando o casamento. Infelizmente, esse pensamento de que não deu certo termina, invadiu também algumas igrejas, algumas pessoas que se dizem crentes também têm esse pensamento, não deu certo, termina, acabou. Tanto é que o número de divórcios chega aí a 50%, é o mesmo porcentagem praticamente dos divórcios lá fora da igreja, entre as pessoas que não conhecem a Deus. Então isso é alarmante, isso é no mínimo preocupante, saber que os crentes estão com um número de divórcios semelhantes às pessoas que não conhecem a palavra, que não têm nenhuma instrução, que não frequentam as igrejas, que não são religiosas. Isso para mim é um fim da picada. Todavia, nós como crentes devemos sempre estar priorizando, honrando o matrimônio, porque realmente é um projeto de Deus. E Satanás, ele sempre vai tentar construir tudo aquilo que Deus formou e criou para nós. Diz mais, estou na página 93, lá em cima. Diz assim, ele é fundamental para o bem-estar da sociedade, é um espaço para o crescimento e para a maturação de duas pessoas que se unem pelos vínculos de matrimônio. Se o casamento vai mal, isso não é necessariamente um sinal de que o casamento em si mesmo seja algo ruim. Quase sempre o que leva os casamentos a se tornarem algo ruim para as pessoas são as próprias pessoas que não administram bem seus casamentos. Quando o matrimônio é levado com sabedoria, abnegação, amor e respeito mútuo, ele torna-se uma bênção. Os primeiros anos no casamento de qualquer pessoa são os mais difíceis, porque ali você vai ter aquele período de adaptação, Você vem da sua família, você tem os seus hábitos como uma pessoa, um homem solteiro, a moça também, a mulher vem da sua família, talvez não tivesse as responsabilidades domésticas que tinha enquanto solteira, então ela passa agora a conviver com outra pessoa, ela vai ser esposa, ela vai ser a pessoa responsável pela manutenção, bem-estar do lar, pela arrumação da casa, preparação da comida, outra rotina, outro ritmo. E verdadeiramente, em alguns momentos pode haver algumas incompatibilidades, poderá haver sim alguns desentendimentos, mas quando o casal teme a Deus, tem as suas vidas nas mãos do Senhor, anda no termo do Senhor, essas incompatibilidades elas vão ser banidas, na verdade. Diz mais aqui na página 93, tempo para convivência. Extremamente ativista, um homem do século XXI acaba tendo sua vida mergulhada numa quantidade enorme de afazeres diários e sem se dar conta ele acaba não tendo tempo nem para si mesmo.
muito menos para a esposa e os filhos. Com frequência, o homem pós-moderno diz: não tenho tempo para mais nada. Foi o tempo em que apenas o homem vivia esse corre-corre sem fim. A mulher e os filhos também acabam tendo suas agendas lotadas. Como diria o filósofo da PUC de São Paulo, Mário Sérgio Cortella, vivemos num tempo em que os filhos levantam mais cedo que os pais para ir para a escola. Esse corre-corre, contudo, acaba tomando o tempo que deveria ser aplicado no convívio familiar. Inclusive, especialmente entre marido e mulher. Quando detectamos essa realidade em nossas vidas, é hora de uma reavaliação. Precisamos refletir se vale mesmo a pena sacrificar a convivência com a família em prol de um alto salário, um bom cargo, numa boa empresa, projetos ministeriais, etc. Não resta dúvida de que quanto mais tempo uma família passa junta, mais estrutura ela tem para lidar com as circunstâncias adversas da vida, que precisamos uns dos outros. A palavra de Deus confirma isso. A estrutura familiar do século XXI, né, até mesmo do final do século XX, é bem diferente. Né? Com certeza o seu avô, a sua avó, os nossos avós tiveram aquela vida. O homem sai para trabalhar, a mulher cuidava da casa, dos filhos. Nossas avós tiveram muitos filhos, 10, 8, 9, 12 filhos, só cuidava ali do lar, da casa. O homem saía para ser o provedor. Aí vieram esses tempos modernos, dos últimos 30 anos, as mulheres elas necessitam trabalhar, elas vão para o trabalho. Hoje uma mulher moderna não tem mais 7, 8, 10, 12 filhos, limita-se a 1 ou 2, porque o casal já senta para conversar, já para pensar: vamos ter condições de sustentar 10, 12 filhos? Não, como nossos pais, nossos avós, não. Então vamos ter apenas um, para termos condições de cuidar. E a mulher trabalha, e a mulher também ajuda, a mulher também progride profissionalmente, faz faculdade. Então o Brasil também está seguindo os passos da Europa também, né? O número de idosos na Europa é grande, e de jovens são poucos jovens. Por quê? Porque o controle de natalidade é bem rígido nesse sentido. Os casais evitam filhos ao máximo. A mulher pensa em ter filho com quase 40 anos de idade, depois de estar estabilizada na sua vida financeira e profissional. Então, de fato, em alguns aspectos, em termos de ter mais tempo, né, a família para estar junta, isso no século XXI, com toda a modernidade, com a internet, isso se perdeu um pouco, né? E talvez seja esse o nosso grande desafio, né, irmãos? O desafio de poder, nessa correria do século XXI, poder tirar tempo para estarmos juntos. A beleza da vida conjugal, lá embaixo na página 94. Sem dúvida alguma que o livro de Cantares de Salomão é a referência maior nas Sagradas Escrituras sobre o relacionamento conjugal. Nenhum outro livro da Bíblia explora tanto o assunto como o livro de Cantares. Há passagens bíblicas, especialmente nas cartas de Paulo, que tratam da questão do casamento, mas em Cantares, numa linguagem poética de altíssima beleza, podemos contemplar a formosura do casamento. Nossa posição teológica quanto a este livro é que ele é, em primeiro plano, um livro que trata da vida conjugal entre um homem e uma mulher. Sabemos que historicamente Cantares tem sido considerado de forma figurativa. O livro trataria do relacionamento entre Deus e Israel e Cristo e a Igreja. Não negamos essa aplicação, mas vemos-nos impedidos, numa leitura imparcial do texto de Cantares, de reconhecer que o objetivo primário do livro é retratar a beleza da vida conjugal entre um homem e uma mulher. Negar isso é negar o próprio texto sagrado do livro. Lembremos-nos de que, biblicamente falando, não há problema algum quanto à valorização da sexualidade no casamento. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer isto em Cantares e por isso acabam espiritualizando demais o livro. Os rabinos interpretam Cantares como o relacionamento de Israel e Deus. Os teólogos cristãos, né, principalmente os pais da igreja, que fazem uma interpretação alegórica, interpretam ali o casal de Cantares numa referência ao relacionamento de Cristo e a igreja. Eu também já preguei Cantares também nessas duas vertentes, né, na vertente na interpretação do relacionamento de Cristo e a igreja, e já preguei também para encontro de casais, também usando da forma literal para o qual, no primeiro momento, sim, o livro foi escrito, tratando do relacionamento de um homem e de uma mulher.
E a linguagem é altamente poética, né? Altamente poética. E muita gente tem certo tabu em relação a esse livro. Certamente muitos pastores aí que nunca sentiram a vontade para interpretar ele literalmente, falando de um relacionamento de um com uma mulher, né? Página 96 lá em cima diz assim: é preciso equilíbrio. O livro não deixa de ser inspirado porque explora esta questão. Lembremos-nos que o sexo foi por Deus criado e abençoado. É uma fonte de prazer para o casal e de aproximação íntima. Aquilo que, ao contrário, se deve ressaltar é que a figura da união conjugal, tão belamente louvada pelo Cântico dos Cânticos, é usada frequentemente no Antigo Testamento como símbolo excelso da aliança de Deus com Israel. E no Novo Testamento, do relacionamento de Cristo com a igreja. Isso é interessante, né? Porque o próprio Cantares vai falar sobre essa questão do prazer que há entre a vida sexual de um casal. Diferentemente dos animais, nós somos os únicos animais, né, que sente desejo, né, pelo sexo oposto, que deseja coabitar, se relacionar sexualmente, fora do período de fecundação, digamos assim, período fértil, digamos, melhor dizendo, né? Enquanto os animais, eles por instinto, eles têm um período ali que eles ficam num cio, né, instintivamente eles vão lá, se relacionam sexualmente e geram ali suas crias, na verdade. Então o homem não tem isso é interessante, né? Nisso tudo, irmãos, eu vejo a bondade de Deus para fazer com que a vida matrimonial não tenha esse conceito equivocado que já foi ensinado por teólogos, principalmente na Idade Média, que o casamento é apenas para a procriação. Não, não é verdade. O casamento, sim, é para a procriação. E o fato de Deus permitir que o homem sinta desejo sexual e prazer sexual com o seu parceiro, com sua parceira, no casamento, em qualquer período que seja, período fértil ou não, isso demonstra, na minha visão, a bênção que é o matrimônio e como Deus é bondoso para com o ser humano, né? Muito bem. Lá em cima ainda, na página 96, ele diz, né, sobre isso. É uma fonte de prazer para o casal e de aproximação íntima. Aquilo que ao contrário se deve ressaltar é que a figura da união conjugal, tão belamente louvada por Cântico dos Cânticos, é usada frequentemente no Antigo Testamento como símbolos excelsos da aliança de Deus com Israel e no Novo Testamento do relacionamento de Cristo com a igreja. Segundo parágrafo lá embaixo, na página 96. O casal e a intimidade. Em Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, o cântico por excelência, temos celebrado o amor mútuo entre um amado e uma amada, que se juntam, que se perdem, que se procuram, que se encontram. O amado é chamado de rei, e Salomão, que significa o pacífico, e a amada é chamada de Sulamita, a pacificada, aquela que encontrou paz. Página 97. Neste belíssimo poema vemos a beleza da intimidade que existe entre o amado e a amada. Logo no capítulo 1 lemos as palavras da esposa: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Essas palavras, como tantas outras que aparecem ao longo do livro, indicam a profunda intimidade que havia entre o casal, que é o foco do poema. A perca da intimidade entre o casal pode levar o relacionamento a dois à ruína. A intimidade entre o casal se vê não apenas na relação sexual, que, embora sendo a forma de relacionamento mais íntima do ser humano, não encerra por si mesmo todas as formas de intimidade. É através de um relacionamento íntimo que compartilhamos as nossas necessidades, os nossos sonhos, projetos, ideias, nossos anseios e dúvidas. Como é bom ter alguém para compartilhar essas coisas, e quanto mais quando essa pessoa é nosso cônjuge. Mas a intimidade só existe e só subsiste quando se cultiva o diálogo, a confiança mútua, o respeito às necessidades do próximo e o interesse por ele no conjunto do ser. É um desafio, né, irmão? Como eu dito aqui no início, é um verdadeiro paradoxo, né? Pessoas diferentes, pensamento diferente, e de repente se encontram juntas para viverem, né? Juntas, para compartilhar seus sonhos juntos, para constituir família juntos, para compartilhar intimidade juntos. É um desafio, cara. Eu penso que só Deus mesmo, só a graça de Deus no mundo estranho, né, perverso que nós vivemos, realmente para manter um casamento aí de 25, 30, 40 anos, que Deus possa nos dar essa graça, né, diariamente. Página 98. O casal e a comunicação.
A comunicação é essencial para a vida em sociedade, no trabalho e na escola. Enfim, em todas as esferas de vivência do ser humano. No casamento isso é mais real ainda. Não pode haver comunicação entre o casal se não existir a capacidade de um se exprimir ao outro e de ouvi-lo também. Também podemos, melhor dizendo, grandes problemas podem ser solucionados quando há boa comunicação entre os cônjuges. Em momentos de tensão, a comunicação geralmente é bloqueada. Nesses momentos é comum dizer o que de fato não queríamos dizer e ouvir que de fato não foi dito. É preciso que se cultive a paciência, o amor, a tolerância, os limites do próximo e benignidade. Lembremos-nos de Gálatas 5:22. Quando são as vezes em que a gente ora a Deus, né? Até mesmo de forma bem informal, a gente fala assim, meu Deus, me dá paciência, longanimidade. Pois é, dentro do casamento, dentro de casa, é o lugar onde Deus mais vai te colocar em situação para você ter paciência. Paciência com os filhos, paciência com o cônjuge, porque o cônjuge é diferente de você, tem sua individualidade, sua identidade. E nós temos que ter paciência, né? Às vezes o nosso cônjuge tem uma opinião diferente, às vezes ele age de uma maneira que nós não esperávamos, e aí que o Espírito Santo de Deus permite que venhamos a desenvolver a paciência, o amor, a tolerância, e aí o casamento vai sendo solidificado, consolidado por conta dessas virtudes, certamente. O casal e o cuidado entre si, estou na página 98 lá embaixo, segundo parágrafo. Uma das coisas mais belas e comoventes da vida conjugal é o cuidado que ela nos propicia através do nosso cônjuge. A Bíblia irá tratar dessa questão com clareza meridiana. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve algumas vezes sobre o assunto, sempre pontuando os papéis do homem e da mulher no casamento. Em Efésios, no capítulo 5, verso 22 e 33, ele trata de como deve ser a vida entre marido e mulher, tomando como exemplo o relacionamento de Cristo com sua igreja. Veja que elevada comparação de valorização Paulo faz no casamento. Neste texto paulino, prevalece a máxima de que o casamento deve ser pontuado pelo amor, a ponto do marido ser capaz de dar a sua vida pela sua esposa, como Cristo fez por sua igreja. Impossível não notar aqui uma boa dose de romance. Sim, você está me assistindo, eu creio que você é crente, certo? Por exemplo, se eu perguntar para você assim agora, você quer deixar Jesus? Você quer abandonar Jesus? Eu acredito que você vai dizer, não, pastor, jamais. Mesmo tropeçando, mesmo com lutas, mesmo, sabe, passando por lutas e tentações, eu não quero jamais abandonar Jesus, eu quero continuar em aliança com Ele. Pois é, essa mesma gana que nós temos em relação a desejar permanecer com Jesus, mesmo aos trancos e barrancos, essa mesma gana nós devemos também valorizar o matrimônio. Por quê? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai fazer exatamente essa analogia, comparando o relacionamento de Cristo Jesus com a igreja, que se doou, né, que se deu pela igreja, que derramou seu sangue pela igreja. Ele vai traçar esse paralelo aí em relação ao matrimônio, ao casamento, a união de homem e mulher. Que impressionante, né? Então, da mesma forma que nós valorizamos a união, é extremamente bíblico, espiritual, a união da igreja com Cristo, assim também do homem e de uma mulher. Tanto é que quando, é Bíblia, né? Quando quando a mulher deixa seus pais e se une no casamento ao homem, a Bíblia diz que os dois passam a ser uma só carne. Pois bem, embora temos as nossas individualidades, as nossas identidades, somos seres distintos, Deus quando nos olha para o casal, vê uma só carne. Certo? O termo no hebraico é um termo interessante, né, para essa palavra uma só carne. É uma palavra hebraica chamada echad, que significa unidade composta. É a mesma palavra que se refere à Santíssima Trindade, né? Mesma palavra, melhor dizendo, que se refere ao texto lá de Deuteronômio capítulo 6, quando Moisés vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o único Senhor. Esse termo único lá no hebraico é echad. É o mesmo termo, é uma unidade composta. Por quê? Porque espiritualmente falando, Deus é o único, um só ser, uma só substância, mas que manifesta-se através da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Ok? Então essa mesma palavra é usada para referir-se ao casal. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á sua esposa, e ambos tornarão uma só
carne, ou seja, são seres distintos, mas que se tornam um espiritualmente falando. Olha que coisa bacana e profunda, né? Certa vez eu ouvi de um pastor, eu nunca pesquisei para conferir, conferir na área da ciência, mas eu achei interessante. Esse pastor disse o seguinte, que quando há o primeiro relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, o que ocorre? Normalmente rompe-se o ímen. Às vezes não na primeira relação, mas na segunda ou na terceira, certamente vai romper o ímen, que é uma película ali que fica ali na vagina, no clitóris, próximo do clitóris ou clítoris, né? Então, o que ocorre quando a mulher se relaciona sexualmente pela primeira vez? Aquele ímen se rompe e sangra, não é isso? Às vezes sangra muito, às vezes sangra só um pouquinho, mas ali fica comprovado que a mulher perdeu a virgindade, ok? Sangra na primeira vez. Mas depois, no segundo ou terceiro ato, você não vai ver mais sangramento, certo? Eu ouvi esse pastor muitos anos atrás dizendo que, na verdade, todo ato sexual há pequenos rompimentos de vasos, mas que não são perceptíveis esses sangramentos, esse sangue saindo nos demais atos. São vasos minúsculos, perceptíveis assim aos olhos sem microscópio, digamos assim, mas ele quis dizer ali que todo ato sexual há alguma espécie de sangue que sai, certo? Aí ele fez uma analogia interessante. Ele quis dizer o seguinte, que o sangue é símbolo de aliança. Jesus derramou sangue pela igreja. Então, quando um homem e uma mulher estão unidos através da intimidade sexual, então ali esse sangue simboliza essa aliança que eles têm através da junção carnal, mas que ao mesmo tempo é espiritual. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ambos se tornaram uma só carne. Entendeu? Página 99, o casal e o cuidado com a vida espiritual, segundo parágrafo. O casal cristão jamais deve descuidar da sua vida de devoção a Deus. Em nosso tempo de corre-corre e agenda sempre cheia, podemos incorrer no erro de não dedicar tempo a Deus. Mas Deus deve ser a nossa prioridade, o centro do nosso lar. Como já vimos anteriormente, Deus quer toda a família, não apenas uma parte dela. O casal que anda junto com Deus há de ser um belíssimo exemplo para os filhos, que mesmo que não escolham seguir a Cristo em sua vida adulta, haverão de reconhecer nos pais o exemplo cristão. Eu mesmo tenho visto testemunhos assim, mas louvamos a Deus porque é forte. É forte o impacto de um bom testemunho cristão de um casal sobre os filhos, que em geral acabam também seguindo nos caminhos do Senhor. É verdade. Se o casal teme a Deus, serve, tem vida com Deus, os filhos crescem vendo isso. Não é uma garantia que toda criança vai ser crente também. Todavia, a maioria segue, graças a Deus por isso, a maioria vão seguir, né, os caminhos dos pais, se verem nisso exemplo. Certo teólogo disse que nós que somos pais devemos 3 coisas aos nossos filhos. Primeira coisa, exemplo. Segundo, exemplo. Terceiro, exemplo. Conservando a beleza da vida conjugal. A fim de manter a beleza do relacionamento a dois, o casal deve observar alguns princípios de vida cristã de relacionamento, fundamentais para a manutenção do casamento. Presente, mas ausente. Como o leitor ou leitora já deve ter percebido, neste trabalho estou enfatizando bastante a questão da limitação do tempo em que é imposta por nosso tempo, dado o acúmulo de atividades que agregamos em nosso dia a dia. Mas esse fato, página 101, não deve ser ignorado pelo casal. Antes, é fundamental que os dois juntos trabalhem essa questão e procurem ajustar suas vidas da melhor maneira possível. Nessa questão, algumas perguntas devem ser feitas pelo casal. Número 1. O nosso trabalho está tomando o tempo que deveríamos dedicar um ao outro e aos nossos filhos? Se for esse o caso, o que podemos fazer para amenizar isso e termos mais tempo juntos? 2. Os nossos trabalhos ministeriais estão tomando o tempo que deveríamos dedicar um ao outro e aos nossos filhos? Se a resposta for sim, o que podemos fazer para continuar ativos na seara do Senhor, mas termos mais tempo um para com o outro e para os filhos? 3. O salário que ganhamos de nosso trabalho, investimos uma parte dele na recreação com os nossos filhos, entre nós e em nosso casamento? Então tudo isso são questões que o casal tem que sentar e analisar. Fato que muitas famílias, muitos casais não têm como separar todo mês
separar ali um dinheiro para a nossa recreação, vamos viajar, vamos tirar férias. Poucas famílias fazem isso, né? A maioria vive o dia a dia, não consegue tirar férias, não consegue separar ali um dinheiro, sai um dinheiro para a nossa recreação, para o shopping, para a pizza, aí, família de 3, 4, 5. Então tudo isso demanda gastos, então tem que sentar para saber o que é prioridade. Faça essas perguntas a você mesmo e depois se considere junto com o seu cônjuge. Há maridos e há esposas que de tão absortos em seu emprego, até mesmo tarefas do dia a dia, acabam simplesmente esquecendo seu cônjuge. Isso é uma porta aberta para o enfraquecimento do relacionamento e da família inteira. O homem e a mulher, cada um em seu papel, precisam estar presentes, correspondendo um ao outro, completando-se mutuamente. A Bíblia diz, melhor é serem dois do que um, Eclesiastes 4:9. Página 102, segundo parágrafo, lá embaixo. O perigo da mesmice. A palavra mesmice vem de mesmo, e significa aquilo que não muda, permanece inalterável, sempre do mesmo jeito. A mesmice no casamento e na família é sempre uma ameaça. A mesmice pode ser uma realidade no caráter da pessoa. Nasci assim, vou morrer assim. Marca de pessoas que não se dispõem a mudar para melhor. Pode ser numa situação em que a família vive e que lhe é incômoda. Pode ser ainda uma circunstância que envolva um dos cônjuges e que traga problemas contínuos para o casal. Há pessoas que simplesmente se acomodam ali e não empreendem esforços para melhorar ou resolver a situação. É verdade que nem mesmo Deus fará aquilo que compete a nós. Quando estagnados na mesmice, é desse jeito mesmo. Isso não vai melhorar, a vida é assim mesmo, e por aí vai. Paramos de crescer, de nos desenvolver. O casal deve, com galhardia, enfrentar as vicissitudes da vida e aceitar os desafios. Alguém já disse que na adversidade acha-se a oportunidade. Pense nisso. É fato, sem dúvida, irmão. Às vezes o casal está ali na mesmice, só vive reclamando porque estão na mesma casa, porque não consegue fazer uma reforma. Pô, mas não faz nada para mudar isso. Não procura mudar, está reclamando do emprego, do trabalho onde está, pô, mas não procura fazer algo novo, mudar radicalmente, fazer um curso, mudar de profissão, mudar de emprego. Estudar não quer, tem preguiça. E aí? Vai continuar a mesmice. Aí isso também acarreta. Essa mesmice também vai para dentro do matrimônio. Essa mesmice também vai para o relacionamento conjugal. Aí começa a ficar tudo sem graça, o sexo fica sem graça, tem que conversar, a pessoa fica sem graça, compartilhar os medos, os anseios, o dia a dia, torna-se insuportável. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, a mesmice também entra no casamento cristão. Entendeu? Página 103, né? O perigo de se inverter os papéis, segundo parágrafo lá embaixo. Lembro-me de ter ouvido de um colega, certa vez, enquanto ele ministrava uma palestra para casais sobre uma situação inusitada. Ele contou ter visto uma mulher casada carregando uma botija de gás. No casamento e na vida em família, é real o fato de que temos direitos e deveres. Quando o homem começa a atribuir à mulher aquilo que lhe compete, ou vice-versa, o casamento enfrentará problemas, na certa. É fundamental para a saúde do casamento que o homem reconheça seus papéis e valorize os papéis da esposa, e que a esposa reconheça seus papéis e valorize os papéis do marido. Cada um deve respeitar o dever e o direito do outro. O marido omisso em questões em que ele deveria manifestar-se pode acabar sobrecarregando a esposa e vice-versa. Feliz o homem que encontra uma boa esposa, mas feliz a mulher que de igual modo encontra um bom esposo. Conclusão. Terminamos esta lição com as belíssimas palavras do salmista no Salmo 116, o Salmo da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 116, versículo 1 ao 4. Então vamos para a correção. Exercício da lição 4, página 106. Número 1. O casamento é algo tão maravilhoso que só podia mesmo ter sido criado por Deus. Certo ou errado? Certo. Número 1, certo. 2. O homem do século XXI acaba tendo sua vida mergulhada numa quantidade enorme de afazeres diários e, sem se dar conta, ele acaba não tendo tempo nem para isso, nem para si mesmo. Isso é certo, essa afirmação aqui, ou é errado? Certo, certo. Número 2, certo. 3. O livro de Cantares de Salomão não indica, apesar da linguagem que emprega, o relacionamento entre cônjuges. Certo ou errado? É errado, ele indica sim. Indica o relacionamento de cônjuge, de homem ou mulher, tá? 4.
A comunicação é essencial para a vida em sociedade, no trabalho, na escola, em todas as esferas de vivência. Certo ou errado? Certo. 4, certo. 5. Deus mesmo, numa era marcada pela aceleração dos processos humanos, precisa continuar sendo a prioridade do casal cristão. Certo ou errado? Certo. Número 5, certo. Amém? Então temos aí mais uma lição ministrada, teve menos páginas, então ficou aí apenas 30 minutos de aula. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Reflita, medite nessa lição, no nome de Jesus. Até a próxima, seminaristas.